sexto ano. Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem, tomando todos os cuidados necessários, tá? Esse período pede o quê? Que vocês fiquem em casa, para que logo tudo isso passe, eu tenho certeza. E vamos estar juntos na nossa salinha de aula, tá bom? Nas segunda-feiras, debatendo sobre geografia, sociologia. Então é sobre isso que nossa aula será hoje. Iremos estudar sociologia, tá? Então, já que a gente vai revisar nessa nossa aula, vamos começar pela introdução da sociologia, tá? A sociologia, ela é uma ciência social, onde surgiu através da busca e da compreensão de algumas dinâmicas que aconteciam na sociedade, tá? Onde o seu principal fator social que marcou o seu surgimento foi a Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial, como vocês aprenderam, ela ocorreu na Inglaterra, mas com o passar do tempo, ela foi se espalhando para toda a Europa, tá? E assim era necessário que tivesse uma ciência responsável por estudar, responsável por analisar e compreender a sociedade. Já que depois da Revolução Industrial, durante a Revolução Industrial, as sociedades se encontraram em diversos tipos de conflitos. Então era necessário que tivesse uma ciência que explicasse isso, o porquê daquilo, como a Revolução Industrial refletiu na vida de muitos, tá bom? Então, a palavra sociologia, como foi que ela surgiu? Ela surgiu pelo francês Auguste Comte, no ano de 1839, tá? Vocês jamais esqueçam de Auguste Comte, porque ele foi o precursor da sociologia. Mas o que significa essa palavra sociologia, Gil? Então, a palavra sociologia, ela é uma palavra híbrida, já que ela pertence a duas línguas, tá? Já que ela é formada por duas línguas diferentes. A gente tem aí o sócio, que é uma palavra que vem do latim, que significa social ou sociedade, e temos logia, que é uma palavra grega, que significa estudo. Então, assim, a gente tem a sociologia, que é o estudo social ou o estudo da sociedade, tá bom? Então, vocês viram até aí, então, qual seria o objetivo da sociologia? O objetivo dessa linda ciência que eu tanto amo, Como vocês sabem, a minha formação é aumentar ao máximo o conhecimento humano sobre a sua sociedade, tá? É fazer com que os indivíduos a qual pertence aquela sociedade comecem a compreender, a entender as causas da sua sociedade, as suas problemáticas, assim como também as suas consequências, tá bom? Então, qual seria esse objeto da sociologia? O objeto da sociologia são os fenômenos sociais. São esses fenômenos sociais que é tudo aquilo que está relacionado entre um indivíduo ou um grupo social, tá bom? Então, a gente tem aí o campo de estudo da sociologia. O campo de estudo da sociologia é a sociedade, tá? É aqui, ela vai só procurar entender a sociedade, tá bom? Claro que a gente acaba falando um pouco de economia, falando um pouco de política, cultura, relações sociais, com preconceito, porque tudo isso atua onde? Na sociedade, tá bom? Aí a gente tem sua importância, é muito importante a gente estudar sociologia, é muito importante a gente compreender nossa sociedade, tá bom? Assim como vocês precisam de história para conhecer a história do passado, do presente ou até mesmo do futuro. Assim como é importante a geografia, para que a gente entenda as relações no espaço geográfico, a relação entre a natureza e o homem. Assim como é importante a filosofia, para que a gente conheça o nosso eu, tá bom? Entenderam a nossa importância? Tá bom? Até aqui. Foi bom lembrar um pouco sobre sociologia? Não foi? Então, vamos ao nosso próximo assunto, tá? Que ainda é um assunto de revisão. Vocês lembram que no início da nossa aula eu falei que a sociologia pertence às ciências sociais? Lembram? Isso mesmo. Mas as ciências sociais também dividem em outras disciplinas, em outras áreas. Como? Temos a sociologia, a economia, a política e a antropologia, tá? A antropologia é o estudo da relação entre a cultura e o homem, tá bom? E também a sociologia requer vários tipos de conhecimento sociológico. O que seriam esses conhecimentos sociológicos, Gil? São as regras metodológicas das ciências sociais.
Eu posso compreender a sociologia, eu posso estudar a sociologia através de questionários, através de uma pesquisa, através de uma entrevista, tá bom? Ou até mesmo através de observação. Se eu quiser analisar, por exemplo, as sociedades tribais, eu posso analisar as sociedades tribais sem ser só com um questionário. Eu posso ir lá, passar um tempo com aquela sociedade, apenas observando, tá bom? Eu posso fazer isso sim, para que assim eu possa entender qual é aquela dinâmica daquela sociedade indígena, tá? Ok? Então, aí a gente tem também a aprender a diferença entre o ser sociológico e o ser biológico, tá bom? O ser biológico é tudo aquilo que a gente faz, como o caminhar, como o dormir, o comer, o acordar. Tudo isso são características do nosso ser biológico. Mas quais já são as características do nosso ser sociológico? Seria trabalhar, estudar, fazer novas amizades, ir à praia, pagar uma conta. Tudo isso são características do nosso ser sociológico, tá bom? E também acho que você já está curioso, Gil, o que é que a sociologia estuda tanto, hein? Quais são os principais temas que a sociologia trabalha? Vou dizer a vocês agora uns temas para vocês verem como a sociologia é presente no cotidiano de vocês, tá bom? Então, temos alguns temas como cultura, tá bom? Como religião, como economia, tá? Como diversos tipos de preconceito. Podemos sim estudar o bullying, a questão daquela prática do bullying, né? Podemos sim estudar sobre política, sobre uma administração, sobre as relações sociais, como é feita uma relação entre aluno e professor, que inclusive esse professor aqui tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Então, viram como a sociologia não é uma ciência estranha no nosso dia a dia? Tá vendo como é importante a gente estudar isso? Né? É importante a gente estudar essas relações presentes na nossa sociedade, presentes na nossa vida, tá bom? Então, isso, sexto ano, aqui foi uma breve revisão, tá bom? Do nosso assunto, que a gente estudou, uma introdução à sociologia, tá bom? Vou deixar no site de vocês um exercício, onde eu peço que vocês respondam. Qualquer dúvida, eu estarei no grupo para dar essa assistência a vocês, tá bom? Não tenham vergonha de falar comigo, tá bom? Então, um beijo. Por enquanto, será um abraço virtual, tá bom? Fiquem bem e se cuidem.